Você precisa de um hobby. A verdade é que todo mundo precisa de um hobby. Quando a gente é criança, existe a brincadeira, que é super importante para a criança se desenvolver, enfim, relaxar e se divertir. O adulto é a mesma coisa, mas daí a gente chama de hobby. E eu realmente sou uma grande defensora de hobbies, porque se a gente coloca toda a nossa energia, por exemplo, no trabalho, e um belo dia a gente é demitido, ou enfim, vê que aquilo não é mais a gente, o que sobra? Nada. Se a gente coloca tudo da gente em um único relacionamento e aquilo acaba, o que sobra? A gente precisa de algo nosso. E é por isso que eu realmente acredito que hobbies são tão importantes, porque é uma forma de autocuidado, de amor próprio, da gente realmente poder se desenvolver. A gente aprende muito enquanto a gente tá criando alguma coisa. Mesmo que não seja pra aprender nada, só por diversão, já é um motivo suficiente. Mas às vezes o que acontece é que nem a gente sabe do que a gente gosta. A gente começa e depois para, a gente enjoa, a gente sente preguiça e não tem problema, é isso que devia ser mais falado. É tudo tentativa e erro. A vida é sobre isso. Você vai tentar, você vai experimentar aquilo, pode ser que você goste, como pode ser que não, e você também não precisa levar tão a sério. Hobbies são para serem divertidos. Então você não precisa fazer uma carreira daquilo, não é sobre fazer para sempre, mas o tempo que durar, o quanto você quiser, por isso que eu tenho esse canal. E muito importante, se um dia você transformar o seu hobby em trabalho, ache outro hobby. Mas por hoje eu estou aqui para te ajudar nessa busca, para quem sabe, mostrando 30 atividades, você ache alguma que realmente te inspira, que você queira tentar, que você acha que pode ser a sua cara, sabe? Algo para você chamar de seu. Bom, como aqui é um canal de criatividade, eu vou estar focando em hobbies mais criativos e artísticos, mas claro que tem milhares de coisas a mais, como esportes e cozinhar e jardinagem e aprender línguas. Mas enfim, hoje eu quero sair um pouco do básico e trazer hobbies bem específicos para quem sabe inspirar, despertar a sua imaginação e criatividade. Então, vamos lá. Número 1, escultura em clay. Clay é como a gente chama essa argila, é basicamente a massinha de modelar para adultos. É uma argila profissional que eu aprendi justamente num evento de arte chamado Utopia. Eu vi sendo usado pela primeira vez e é muito divertido. Você pode fazer o formato que você quiser, essa é a aparência e a cor dela, e assim você pode modelar personagens, por exemplo. Número 2, modelagem 3D. Existe um software que está super em alta chamado Blender, que ele é de graça, você também acha um monte de tutorial aqui na internet e parece ser muito divertido. Vou deixando fotos de referência aqui, esse é um hobby que eu ainda quero testar. Número 3, fazer anéis em arame. A Leia, que viajou comigo, fez esses anéis pra mim e eu vi ela fazendo esse aqui na hora. Também tá super em alta lá no TikTok, eu vejo vários vídeos. Já comprei os arames, vou fazer. Parece muito relaxante e você ainda tem anéis no final. 4, criar um diorama de papel retroiluminado, que é isso aqui. Eu sei que eu estou devendo um tutorial há anos, eu não esqueci, eu carrego esse fardo todo esse tempo. Existem 1001 tipos de diorama, esse aqui é o que a gente chama de retroiluminado porque a gente põe uma luz aqui atrás. Eu amo cortar papel. 5, fazer velas. Você consegue ir numa dessas lojas de artesanato, então você compra assim a base, né, que é a cera, você compra a essência, o cheiro que vai ter a vela, o corante pra dar cor e o molde pra fazer o formato, e assim você consegue derreter, misturar, colocar o pavio e pronto, você vai ter uma vela. 6, desenhar roupas. Design de moda é uma coisa que eu já fiz aqui por hobby no canal, agora eu quero aprender mais profissionalmente. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira um desses arquivos para de fato desenhar as suas roupas. 7, escrever histórias. Isso pode ser em vários formatos, tanto como se fosse um livro, um romance, ou até mesmo contos, coisas curtas ou um livro infantil. Eu já fiz de tudo um pouco. A última que eu escrevi foi um musical, porque eu queria muito descobrir se eu conseguia escrever um musical, então eu escrevi! E se chama Red and Blue e é baseado nas músicas da minha cantora favorita, que se chama Georgia Smith. Essa arte é do meu amigo Eduardo, que vocês podem conhecer aqui já do canal, @CostaJulia. Queria dar os créditos. Então quando eu digo que eu tenho muitos hobbies, eu realmente tenho muitos hobbies. Ainda nessa mesma vibe, 8, escrever poesia. É uma coisa que eu também gosto de fazer, não significa que eu seja boa. Eu acho que esse é um grande erro que vem junto com os hobbies, é de que a gente tem que ser bom naquilo.
Não, aqui não. É sobre exercitar, fazer porque gosta. 9. Criar face charts de maquiagem, que são estes rostos aqui, que é basicamente fazer uma pintura, maquiar o papel. Também tem um vídeo disso aqui no canal. 10. Fazer cerâmica. Eu aprendi isso aqui na faculdade, eu me apaixonei pelo processo, só que é um pouquinho mais complicado do que os outros, porque você precisa de um forno próprio pra isso, que ele é super potente, mas você possivelmente consegue encontrar um ateliê na sua cidade, alguém que já tem um forno que faça isso e que pode até te dar aulas. Enfim, eu acho que não é difícil de achar. Cerâmica está aí há séculos na humanidade e é muito legal também, além de que você fica com utensílios, louças, o que você criar. 11. Costurar roupas. Isso pode significar tanto partir do desenho e costurar do zero, ou usar moldes, ou você pode fazer o que eu venho aprendendo no momento, que são thrift flips, que é basicamente pegar uma roupa antiga do brechó que você já tenha e transformar ela, costurar para deixar ela mais como você quer. Então, isso é uma coisa que eu estou começando a me aventurar e pretendo fazer mais. 12. Fazer colagem. Claro que eu tinha que trazer isso aqui, é uma das coisas que eu mais faço pessoalmente. Você pode fazer tanto analógica, como eu tenho aqui, quanto digital. As duas formas são super divertidas e geralmente não tem muito erro. Colagem eu acho que é uma coisa super assim, boa para iniciantes. 13. Fotografar. E hoje em dia é uma coisa tão comum que eu acho que às vezes a gente se esquece do poder que ela tem e de que aquilo também é uma forma de arte. Então quem sabe, se você curte, pode ser tanto digital também, quanto câmeras analógicas, que é um processo diferente, tem a coisa mais manual mesmo. 14. Escrever música. De novo, não precisa ser bom. Quem nunca? Você já tentou? Eu já tentei e tá aí uma coisa difícil. Eu acho que tá bem relacionado também com poesia. Ou se você já tiver um nível acima e for assim, letrado em música e souber compor, quem sabe, compõe a música inteira. Melodia, letra, tudo. 15. Montar paper toys. Isso é uma coisa que eu sinto que eu não trouxe aqui pro canal ainda, mas que eu acho muito legal. Você acha um monte desses paper toys no Pinterest, na internet em geral. Eu fiz um que eu não tenho aqui porque ele amassou inteiro na minha mudança, que era um mini teatro francês. Era realmente um brinquedo que eles tinham antigamente, que era montar esses teatros de papel. Vou deixar linkado aqui embaixo se eu achar o arquivo também. Só imprimir e montar. 16. Fazer tricô. Isso que antigamente era visto como um artesanato super de senhorinhas, talvez pra você ainda seja, mas não é, porque no TikTok também está super em alta e é muito legal, tem um monte de gente fazendo várias roupas e croppeds. 17. Criar coroas. Bem específico, bem particular, mas caso você tenha interesse, tenho vários vídeos aqui no canal. Eu faço essas coroas usando materiais de bijuteria, então esses metais eu compro pronto, e daí eu transformo eles em uma coroa. 18. Manipulação de imagem no Photoshop. Eu chamaria isso até de uma forma de colagem digital, mas nem sempre tem cara de colagem, então por isso que eu quis colocar separado. Vou deixar aqui exemplo de algumas fotos de um Insta que eu gosto muito, que é uma família, que eles fazem essas fotos super criativas, tudo no Photoshop. E também tem aqui no Brasil a Camila, que faz a mesma vibe, fotos incríveis. A ideia é realmente usar essa ferramenta do Photoshop para criar algo totalmente novo, uma arte mesmo. 19. Criar terrários. Se você também gosta de plantas, também gosta de criatividade, você pode criar essas mini cenas misturando esses dois mundos. Esses aqui a minha irmã que fez. Eu vou deixar algumas fotos de alguns que ela já fez, porque ela fez e eu não soube cuidar. 20. Fazer crochê. Eu não sei vocês, mas pra mim eu tenho a impressão de que crochê é uma coisa até bem da cultura brasileira. Eu sinto que é um artesanato bem comum. Pelo menos na minha família, minha mãe e minha avó, todas sabem fazer crochê, era algo bem comum as mulheres aprenderem. Ainda não aprendi, mas quero, por curiosidade mesmo, não como obrigação que nem era antigamente. 21. Aprender a cantar. Ou se você já tem confiança, ou não tá a fim de aprender, só cantar. Eu sinto que é um hobby maravilhoso, pelo menos pra mim, eu acho muito terapêutico. Eu amo fazer isso, e o bom de fazer aula é que eu tô descobrindo realmente o jeito certo de usar a voz, e é um instrumento. É literalmente um instrumento que tem toda uma técnica que você pode aprender, e quem sabe um dia eu chego lá e ganho confiança nesse meu hobby, mas por enquanto segue um hobby. 22. Fazer tapetes. Esse eu também descobri no TikTok e eu fiquei maravilhada. Parece ser muito gostoso, muito agradável você usar essa pistola de agulha. Às vezes eles fazem na mão mesmo, eu vejo que é uma manual, e outras é realmente uma pistola, assim. Eles fazem uns tapetes muito legais. 23. Também tá super em alta. Criar bijuteria, colares, pulseiras. Eu acho que é uma coisa bem comum também. Você pode já ter feito na sua infância, talvez.
Eu com certeza fiz muito quando era novinha, agora está em alta, muitas pessoas usando e eu sou super a favor da gente fazer nós mesmos os nossos acessórios. 24, aprender coreografias ou enfim, só dançar no quarto mesmo. Também é uma coisa que eu amo, super pratico, além de que faz super bem para o corpo. 25, fazer um tunnel book. Também tenho vídeo no canal. Isso aqui é um exemplo de tunnel book. Outro tipo de arte feita com papel. Só recortando e colando dá pra fazer muita coisa legal. Vou deixar linkado aqui embaixo. 26, criar arte multimídia ou mix media, como é conhecido na internet. Esse aqui é um exemplo que eu fiz. Basicamente, né, multimídia significa usar vários tipos de materiais diferentes. Então aqui eu tenho até massa corrida, tem canudos antigos, botões velhos, tem de tudo um pouco. E no final das contas você pode usar o que você tiver em casa e tem alguns vídeos na internet bem interessantes, que é uma pegada meio scrapbook assim. 27, criar um curta. Eu trouxe esse aqui pra quem se identifica com a área do audiovisual, de gravar vídeo. Pode ser tanto de fato uma super produção, você pode trazer outros atores, misturar com seus amigos, ou pode ser até usando aplicativos meio prontos que tem, tipo no iMovie, que tem aqueles templates. Se é só pra se divertir, eu sou a favor, sabe? Tem tudo que é aplicativo hoje em dia, dá pra fazer umas coisas super divertidas. Se você gosta dessa área de vídeo, sério, tenta. Eu sinto que muita gente se sente assim intimidado com câmeras e gravação. Mas no final do dia, você que faz, você que edita, qualquer coisa você que joga fora também. É assim que todo mundo começa. 28, pintar miniaturas de RPG. Esse é bem específico e bem geek, mas eu até tenho aqui um exemplo que o meu irmão me deu. Ele me apresentou esse hobby, eu ainda não fiz, a minha é uma medusa, a gente comprou pela internet e ela vai ficar nessa base aqui. Basicamente é uma miniatura aqui já feita em metal, que você pinta e cria o seu personagem. Também, como todo o resto, tem vários vídeos no YouTube ensinando. 29, atuar. Eu queria colocar aqui alguma referência ao teatro, à atuação, que é uma coisa muito legal realmente. Então eu imaginei que se você quiser, sabe, se aventurar, ver se você gosta ou não, eu iria propor, por exemplo, você pegar uma cena de um filme que você gosta, algum monólogo da internet ou de um livro, e simplesmente ler em voz alta, primeiro no espelho, ou se você quiser realmente se gravar pra ver como fica depois. Isso pode ser que realmente te ajude assim a se soltar. E 30, criar suas próprias tintas. Tem uma galera fazendo isso hoje em dia, tanto pelo fato, acho que, de sustentabilidade, de eles usarem os próprios materiais, assim, matérias-primas mais naturais, que são pedras, areia, que eles acham, eles esmagam e criam a própria tinta. Além de que você cria suas próprias cores e a arte que você criar usando aquelas tintas vai ser super autêntica. Ok, isso foi bastante coisa, mas acreditem ou não, eu tenho mais ideias, então se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de avaliar aqui embaixo. Deixem nos comentários o que você sentiu, o que você vai tentar, ou até mesmo dicas de novos hobbies, coisas que você faz, que você gosta e acha que outras pessoas podem gostar também. Assim, vocês curtindo e me contando que gostaram, eu posso trazer mais vídeos desses. Até porque tem tudo a ver com esse canal aqui, e uma coisa muito legal, que eu não queria que a introdução ficasse muito longa, então eu deixei pra falar aqui, é que tudo isso tá muito relacionado ao estado de flow. Estado de flow é um nome que eles deram na psicologia pra, sabe quando a gente tá super imerso numa atividade que a gente não sente o tempo passar, a gente meio que se perde ali, quando vê, passou um tempão, você realmente não diferencia quem você é da atividade. Esse é meio que o estudo, o pensamento por trás. Se você nunca teve essa sensação, eu super recomendo ainda mais ter um hobby, alguma coisa que você goste tanto de fazer, a ponto de chegar nesse estado de flow, porque essa é uma forma de você de fato relaxar sua mente e cuidar de si mesmo. Eu acredito demais nisso. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não esqueçam de olhar aqui na descrição. Conversem comigo nos comentários. Se inscrever. Eu estou esperando que você já seja inscrito. Enfim, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. O que eu tô até agora tentando definir é se eu gosto da maquiagem que eu fiz hoje ou se eu pareço um Teletubbies. Eu não sei porquê, mas eu tô com essa coisa de Teletubbies na cabeça. Ainda não defini.